Homem não mudaria rostos, homem não mudaria imagens de pessoas. Tem pessoas aqui que a mulher dele agora, quando lhe olham, dizem: uau, meu marido. Amém? E tem também mulheres aqui que agora os homens, quando lhe olham, dizem: uau, minha mulher. Não mudou nada, não comprou roupas novas. Lavou mesmo aquela mesma roupa com homo clean, ou sabão mesmo. Mas o brilho está no espírito. Amém? O brilho está no espírito. Amados, nós estamos a falar sobre operar pela fé. No domingo passado nós vimos algo muito bom. Vimos que pecado já não é motivo para Deus deixar de nos abençoar. Amém? Quantos foram abençoados no domingo passado? Amém? E hoje nós estaremos a ver por que nós devemos receber. Nós vimos no domingo passado que o problema não é o pecado, o problema é que nós não sabemos como receber. O problema não é que Deus não está a ouvir as nossas orações. O problema é que nós fomos habituados, ensinados a orar e nunca receber. Raramente as pessoas têm um momento na oração em que param para receber, ou um momento ao longo da oração em que percebem: eu recebi alguma coisa. O que nós aprendemos? Eu quero ensinar algo novo para você. Não limita mais a criação dentro de você. Não cria casa no Catintão quando você pode criar no Talatona. Não cria ideias quando você pode criar um rancho. Não cria um casamento quando você pode criar. Não cria um casamento pequeno quando você pode criar um casamento grande. Você me dizer assim: pastor, eu gosto mesmo de coisas pequenas. Ok, eu vou te respeitar. Mas nós estamos a gostar mesmo das coisas grandes. Porque a Bíblia diz: se me obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Eu não sei porque eu estou falando disso. Mas, amado, vou te falar uma coisa, Pobreza não é falta de dinheiro. Pobreza é uma mentalidade. Pobreza é uma mentalidade. A sério, pobreza é uma mentalidade. Não estou dizendo que começa a se fazer de rico, não. Não é isso. Não é isso. Começa a pensar como. Amém? 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 Começa a pensar como. Começa a pensar como. Pensar como. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Para de discutir por causa da manteiga. Quem comeu minha manteiga? Quem comeu minha manteiga? Quem comeu minha manteiga? Quem comeu minha manteiga? E não é manteiga que está na tigela de não. Aquela manteiga que já vem no saco. Já trouxeste no saco. Podes comprar aquela manteiga, mas quando tiveres a comer aquela manteiga, come com ar de próspero. Não é estás a comer, estás a controlar quem está metendo. Não. Assim vais continuar mesmo naquela mentalidade. Não vai sair dali. Amém? Não é nada contra quem come essa manteiga. Tem vezes que minha mulher sabe, a minha mesa está cheia de coisas e eu tenho uma manteiga que eu prefiro. Às vezes eu como. Não tem a ver com preferência, tem a ver com atitude perante aquilo que você está na tua frente. Se você chegar num sítio, não enche teu prato. Você primeiro que está a servir, fumas que está a servir, é tipo tua cabeça. Não faz isso. Não faz isso. E tem 10 pessoas à tua atrás. 10 pessoas vão estar controlando. Cheguei, tá a faca. Essa faca é pequena, a faca é grande. Don't do it. Essas coisas é que nos remetem a um nível de vida. O que isso te faz? Isso te torna a tua mentalidade. E você não pode receber na tua mão algo que é maior que a tua mentalidade. Você não pode experimentar na tua vida algo que é maior que a tua mentalidade. Epa, isso não estava planeado para hoje. Mas certamente, quem tem ouvidos. Amém. Amém. Nada contra ninguém. Digo isso tudo com muito, mas muito amor no meu coração. Amém. Algumas coisas que nós pensamos, o diabo está a nos prender, tem um feiticeiro que está a nos prender. Não, liberta só a tua mentalidade. Você vai voar. Você vai voar. Tem vezes, comeram teu pão, você não sabe mesmo como é que vai ser. Não tem nenhum problema. Não tem nenhum. Está te doendo mesmo no coração, mas vai se habituando. Alguém está falando: é impossível, pastor, impossível. 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 Amém? Não, nós temos que mudar nossas vidas. Mudando, porque a nossa natureza já é diferente. Mas enquanto a nossa atitude não for diferente, nós não podemos viver conforme a nossa natureza. Quando eu digo a nossa natureza é o quê? A nossa natureza é em Cristo Jesus, já é diferente. Amém? Onde somos abençoados com toda a sorte de bênção. Mas se você viver de uma maneira diferente da tua natureza, você não pode usufruir da tua natureza. Chega em casa hoje, oferece.
Pega numa roupa, não que você já não usa, que já não chega mais. Não, é pega numa roupa, oferece, porque esse é hábito próspero. Amém? Amém? Oferece. Qual foi a última vez que você ofereceu? Você só está à espera que te ofereçam. Desde janeiro, ninguém está me dando nada. Ninguém está me dando nada. Não vão me dar nada. Aqui também não vão me dar nada. Como então você? Você não é a bênção. A Bíblia não diz, se você é uma bênção, você não é a bênção. Como é que as pessoas estão a sentir que você é a bênção no teu serviço? Como é que as pessoas estão a sentir que você é a bênção na tua rua? Como é que as pessoas estão a sentir que você é a bênção na tua casa? Como? Chega ainda também, não espera, quem vai pagar? Quem vai pagar? Essas pessoas perguntam assim bem lento, quem vai pagar? Às vezes alguns até são mesmo finos também, quem vai pagar? É você. Paga alguma coisa. Amém. Não quer dizer você ser rico. Eu fiz isso muitas vezes na minha vida. Houve um tempo as pessoas perguntavam, essa minha cidade é muito. Não, amados. A minha estrada já está longa nisso. Até os resultados já estou mesmo a ver. Amém? Já estou mesmo a ver. E não parem com essa brincadeira de que não. Não, quem tem mais é que dá no outro. Sabem? Por isso é que as pessoas que não têm, muitas das vezes são menos prósperas. A prosperidade não tem a ver com ter ou não ter. Tem a ver com o espírito, com o mindset. Tem a ver com uma mentalidade. E eu vejo, sinceramente falando, muitas pessoas que não têm, que não são prósperas porque são muito ambis. Eles pensam, não, ele tem mais do que eu mais que vou lhe dar. Ei, lhe dar, você está ganhando duas coisas. Você está a semear e você está a se conectar com a graça que ele tem de ter. Amém? Então para de dizer, não, eu não dou, porque eu mesmo só ganho 10 mil, eu vou te dizer uma coisa, quem é fiel no pouco, no muito será fiel. Quem não é fiel no pouco, no muito, se você com 10 mil não consegue dar 50, você com 1 milhão não vai dar 50. Não queria entrar nisso, mas entramos. Você ganha 50 mil kwanza, dízimo de 5 mil, vão tirar mão com boche, mão com boche. Você vai tirar mão com boche, ele é mão com boche. Mão combo, 50 mil kwanza, dízimo de 5 mil. Igreja vai tirar teu combo. 1.500, ganha 15 mil, dízimo de 1.500. Minha massa. Não vai na igreja. Aí não vai. Só vai vir quando o dízimo acabar. Não. Isso tudo é um parênteses que eu abri. Para vocês perceberem que não é que Deus não nos dá, Deus já nos deu todas as coisas. Quando eu falava que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênção, que essa imensa graça que recebemos, quando eu dizia isso, algumas pessoas não entendiam e olhavam para mim do gênero tipo, se o pastor está a dizer isso é mesmo verdade? Se eu não vejo isso na minha vida, agora mostrei uma das razões possíveis que poderá ser a razão, o fato de você não ver isso na tua vida. Não tem a ver com a natureza, com o que Deus fez contigo, tem a ver com o que você faz com o que Deus fez contigo. Como é que você vive com o que Deus fez contigo? Amém. 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 Então, amados, diante disso, saiba, você foi feito para você reinar em vida. Você foi feito para você reinar em vida. Então, da próxima vez que você for orar, não diga mais, não, eu talvez não mereço. Não, isso aqui eu errei. Não, isso não é para mim. Ouça, nada é bom demais para você. Alguém pegou isso? Nada é bom demais para você. Em Cristo Jesus, nada é bom demais para você. Vocês não estão a entender. Um marido bonito não é bom demais para você. Uma mulher bonita não é bom demais para você. Tem uns homens aí, não, é bonita, estão a dar confusão. Ei, para com essa brincadeira, amado. Para com isso, porque você não vai dormir, não vai dormir com oração. Não, as bonitas estão muito difíceis. Mas, amado, eu me chego com essas, só tem bonitas. Amém? Então, a questão não é as bonitas, é mesmo você. Depois casa, começa a falar, essa mulher não é o que eu sonhei. Não te avisaram antes de você casar, você não olhou bem, você não viu bem. O problema é, não, eu não mereço mais que isso.
Eu só mereço. Não estou a dizer que outra, não vale, não é isso. Mas até nessa questão, nós não entendemos a graça. Graça na tua vida, você tem que olhar para um lado, você vê graça. Olha para o outro, vê graça. Olha para a tua mulher, graça. Olha para os teus filhos, graça. Olha para o teu emprego, graça. Não pode estar olhando uma coisa e falando, desgraça. Não. Não pode. Tudo isso que você recebeu é para você reinar em vida. Pastor, como assim reinar em vida? Se você recebeu abundância de dom, abundância de graça, ou seja, todas as bênçãos, não há nenhuma bênção que Deus privou para você, e você recebeu abundância de justiça, isso quer dizer que ninguém pode te dizer você não merece. Quando a Bíblia diz nenhuma condenação, há esta condenação. Quando você é condenado é porque te falta alguma justiça. Amém? Entendemos isso? Quando você é condenado, imagina, você foi condenado por um crime de não sei o quê, te faltou alguma justiça. Agora em Cristo Jesus, no reino do Espírito, não te falta nenhuma justiça. Não te podem condenar por um sapato novo. Não te podem condenar por uma casa nova. Não te podem condenar por um nível alto de santidade. Não te podem condenar por um nível alto de justiça. Não te podem condenar. Quando o diabo te olha, você não está entendendo bem. Quando o diabo te olha em Cristo Jesus, ele não vê tua justiça. Ele não vê tua justiça. Às vezes o grande problema é que nós oramos contando com nossa justiça. Por isso é que a Bíblia diz: tudo o que pedirdes em meu nome. Sabe por que Jesus disse isso? Porque quando você pede em nome de Jesus, você está pedindo em nome do caráter de Jesus, em nome da reputação de Jesus, em nome da fama de Jesus. Daí você diz: na minha rua não falar mal, fala, na minha rua me dizem isso, isso, isso. Nós vamos no lugar de oração com a mentalidade do que as pessoas falam sobre nós. Eu tenho dito várias vezes aqui nessa igreja, nós não vivemos pelo que sai da boca das pessoas. A Bíblia diz: nem só do pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o que fala de você não importa, é o que Deus fala sobre você. O grande problema é que nós vivemos com o que as pessoas falam sobre nós e levamos isso até na hora de oração. Como assim? Pai, me perdoa porque estão a me falar isso. Come on, chega a Deus e não fala o que estão a lhe falar, o que estão a falar sobre você. Fala o que Ele fala sobre você. Fala o que Ele fala sobre você. Fala o que Ele fala sobre você. Nós não fomos salvos com nossa justiça. Veja, Jesus Cristo foi condenado por causa de todos os nossos pecados. Jesus Cristo foi condenado com a nossa injustiça. Alguém entendeu isso? Jesus Cristo não foi condenado com a injustiça dele, porque ele não tinha pecado. Aquele que não conheceu o pecado, lembra-se? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez justiça. Então, em Jesus Cristo não havia nenhuma maneira de ser condenado. A única forma de ele ser condenado seria sendo imputado nele os nossos pecados. Sabem por quê? Que ele gostava de ser chamado Filho do Homem? Obrigado, Senhor Jesus. Ele, quando estava aqui na terra, ele fazia as coisas e dizia: o Filho do Homem, o Filho do Homem, o Filho do Homem, o Filho do Homem. Porque ele queria que todos nós entendêssemos que quando ele veio aqui na terra, não veio como Filho de Deus. Quando ele veio aqui na terra, veio como Filho do Homem. Nasceu de Adão, veio de Adão. Veio de Adão, tudo que Adão tinha estava nele, tudo estava nele. Para quê? Para poder ocupar o lugar de Adão. Ele não poderia vir como Deus. Algumas pessoas se perguntam: mas Deus é Deus, veio como homem por quê? Se ele viesse como Deus, não seria justo. Como ele veio pagar um preço justo, ele precisava vir como homem. Ao vir como homem, ele entrou na humanidade. Toda a maldição adâmica entrou nele. Toda a maldição adâmica entrou nele. Querem que eu vos diga uma maldição adâmica? Vocês vão rir. Do suor do seu rosto comerás o teu pão. Não é bênção. Por causa de você a terra será maldita. Tudo isso é maldição que foi posta sobre Adão. Do suor do seu rosto. Não é bênção. Por isso é que Jesus falava: o Filho do Homem, o Filho do Homem, o Filho do Homem, o Filho do Homem. Para que todos nós nunca nos esquecêssemos que ele andou aqui na terra como o Filho do Homem. Todas as coisas que os filhos dos homens poderiam passar, ele passou. Tudo que o Filho do Homem poderia sofrer, ele sofreu. Tudo ele sofreu. Ai, cara. Quando ele fazia coisas, ele dizia: o Filho do Homem. Eu nunca entendi isso. Porque o Filho do Homem morreu. E quando ele morreu, as mulheres vieram no sepulcro e disseram:
O que aconteceu? Veja o que Jesus disse. Vai dizer ali que o meu Pai e o vosso Pai. Vai dizer ali que o Deus que é meu Pai e vosso Pai. Eu não quero tratar do texto. Eu só quero te dizer que o Filho do Homem, depois de morrer, nos chamou de irmãos. Só que quando ele morreu e ressuscitou, já não ressuscitou como Filho do Homem. Quando ele morreu e ressuscitou, já ressuscitou como um filho da divindade, como um filho de Deus. Pensa comigo, quando ele morreu e ressuscitou, foi quando ele entrou numa parede, chegou numa casa, entrou na parede. E essa pessoa que tem natureza de passar pela parede, nos chamou de irmão. Come on. Essa pessoa, primeira pessoa que não viajou de avião, subiu assim, todos nós ali ver, nos chamou de irmão. Não, você não está entendendo. Você não está entendendo. Essa pessoa que subiu, ninguém lhe levou para o alto, ele sozinho subiu, nos chamou de irmão. Sabe o que eu quero dizer? Antes de Jesus morrer, tínhamos todos a natureza dele, mas quando ele morreu, também temos agora todos a natureza dele. Ele morreu filho do homem e levantou filho de Deus. E por ele ser o primogênito, e por ele ser o primeiro, agora nós somos aqueles que seguiram o primogênito. Eu costumo dizer, se Jesus Cristo é uma primeira lapiseira Bic, a primeira lapiseira Bic que foi fabricada é Jesus Cristo. Na empresa onde fabricam um Bic, não fabricaram só uma lapiseira Bic, mas a lapiseira Bic, eu estou dizendo lapiseira Bic porque todos nós aqui já vimos lapiseira Bic. Quem não conhece lapiseira Bic aqui? Todos conhecemos, amém? Alguém tem uma lapiseira? Se fosse até Bic, essa não é Bic, mas pronto, não faz mal, amém? Olha a mamãe que a outra procura mesmo a Bic, não faz mal. Oh, é mesmo Bic. Essa lapiseira, na fábrica onde fizeram, eu não sei se essa foi a primeira, ou se foi a segunda, ou se foi a terceira. Algum número ela terá, amém? Mas na empresa Bic, na fábrica Bic, fizeram uma primeira lapiseira Bic, e depois disseram assim: todas as outras lapiseiras Bic serão como esta. Todas as outras lapiseiras Bic serão como essas. Não é em vão que em Cristo Jesus Ele nos criou conforme a sua imagem e semelhança. Não é em vão que Ele nos tirou. Se alguém está em Cristo, sabem por quê? Como? E não é em vão que Ele é o primogênito. Algumas pessoas pensam, Jesus Cristo é o primogênito até hoje. Eu costumo dizer várias vezes, Jesus Cristo já não é o primogênito, amém? Algumas pessoas pensam, desculpa, que Ele é unigênito até hoje. Ele já não é unigênito, Ele agora é primogênito, porque depois dele tem vários outros, amém? Da mesma maneira como fizeram a primeira lapiseira Bic, as outras todas só entraram na máquina, saíram com o mesmo formato. Se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. Já não conforme a criatura em Adão, já não conforme a criatura em Adão, já não conforme viemos de Adão. A Bíblia diz: os quais não nasceram de sangue, não nasceram de vontade humana, mas vieram do próprio Deus. Isso quer dizer, agora a nossa forma é a forma de Deus. Agora você se pergunta, pastor, qual é a forma de Deus? Hebreus 1:3, a Bíblia é clara em dizer que Jesus Cristo é a expressão exata, é a expressão exata de Deus. Jesus Cristo é a expressão exata de Deus. Então isso quer dizer que se nós viemos de Deus, a nossa imagem é Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a imagem de Deus. O resto concluam vocês. Há um nível de vida, amados, muito superior ao que nós vivemos. Eu sei que antes de eu morrer, nós vamos nos aproximar muito do que Deus espera de nós. Eu sei. Mas amados, vocês me vêm a falar assim, às vezes tipo um louco. Eu vos garanto, eu tenho muita confiança do que estou a dizer. Um dia nessa terra ou na glória, cada tintim do que eu digo aqui vão ser confirmados no vosso espírito. Quando um dia todos nós nos encontramos com a verdade, porque um dia todos nós nos encontraremos com Jesus, o veremos face a face. Ali você vai ver até coisas que eu não disse, até coisas que eu não percebi, até coisas que eu não decifrei. Jesus Cristo, eu tenho a certeza absoluta que Ele não esperava que os filhos dele vivessem assim como temos vivido. Tenho a certeza absoluta que não era esse o tipo de vida que Ele queria que nós tivéssemos, porque nós fomos tirados dele. Nós fomos tirados dele. Veja,
Com isso termino. Quando Deus criou a Eva, amém? Tirou a Eva de onde? Da costela. Adão disse: esta é carne da minha carne, osso do meu osso. O Antigo Testamento é exemplo de tudo que Deus vai fazer. Deus não criou Eva, Deus criou Adão. Tirou Eva de Adão. Tirou uma costela de Adão, para que a Eva tivesse tudo o formato de Adão, para que a Eva fosse natureza de Adão. Por isso, quando Adão viu Eva, disse: uau, essa é carne da minha carne, osso do meu osso. Agora, o formato natural de Adão é terra. Amém? Alguém está comigo? Adão veio de onde? Veio da terra, amém? Amém? Se Adão tira o sopro de Adão, ele se torna quê? Terra, amém? O formato natural de Adão é terra. Deus, eu estou a repetir, Deus usa o Antigo Testamento para nos elucidar o que Ele vai fazer no Novo. Amados, Deus não criou, em Cristo Jesus, Deus não criou você. Em Cristo Jesus, Deus não criou ninguém aqui. Em Cristo Jesus, Deus só criou Cristo. E todos nós estamos em Cristo. Por isso que a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. Ou seja, o nosso nascimento é estar nele. Assim como criou Eva de Adão, criou a nós de Cristo. Nós fomos retirados de Cristo, come on. Nós fomos retirados de Cristo. Agora, veja, Eva quando saiu, obrigado Senhor Jesus. Eva quando saiu, Adão lhe viu e disse: essa é o osso do meu osso, carne da minha carne. Jesus Cristo, quando olha para você, não pode dizer osso do meu osso, porque Ele é Espírito. Não pode dizer carne da minha carne, porque Ele é Espírito. E Ele é palavra, porque a Bíblia diz: no início era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo era Deus. Então quando Ele te olha, veja porque você nunca pode viver de outra coisa senão da palavra. Quando Ele te olha, Ele vê Ele mesmo. Quando Ele te olha, Ele vê Ele mesmo. Ele diz: essa é a minha palavra, essa é a minha palavra. Por isso Paulo nos chamou de cartas escritas pelo Espírito. Isso quer dizer, amados, que quando você nasce em Cristo Jesus, não é uma questão só de você viver na palavra. A palavra está dentro de você. É uma questão muito mais de você manifestar a palavra. Por isso que a Bíblia diz: Cristo em vós, a esperança da glória. E a humanidade aguarda expectante pela manifestação. Há coisas, amados, que nem para você esperar o mundo manifestar na tua vida. Eu vejo muitos filhos de Deus que andam assim: não está me acontecendo nada, não está me acontecendo nada. O mundo, a vida está mal. Nunca mais fala a vida está mal, né? Porque a vida não se endireita sozinha. Amém? Vida não vai se endireitar sozinha. Vida não se criou sozinha. Há uma palavra que criou vida. E essa palavra que criou vida está dentro de você. Começa a liberar essa palavra na tua vida. Começa a liberar essa palavra na tua vida. Começa a liberar essa palavra na tua vida. Talvez você diga: pastor, eu acordei primeiro dia, disse que eu sou uma bênção, não resultou. Ok, acorda mais. Esprema a palavra. Sabe quando você pega numa laranja? Você pega numa laranja e estás a espremer com a tua mão. Há aquelas um pouco duras, um pouco secas, amém? Cujo suco demora para sair, amém? Você desiste a primeira? Não, você aperta ainda mais. O mesmo você faz com a tua vida ou com a palavra. A primeira vez você chega: a minha casa é uma casa abençoada. No
estás a ver? Vai mais, começa a espremer mais. A minha casa é uma casa abençoada. Não estás a ver? Vai mais, começa a espremer mais. A minha casa é uma casa abençoada. Daqui a pouco você vai ver as bênçãos a descer sobre a tua casa. O suco está a descer. O grande problema é que nós falamos a primeira vez, a segunda vez desistimos. Mas come on, nós não somos esses que desistem. Nós somos daqueles que prevalecem para sempre. Continua a falar, até você ver aquilo que você fala se manifestando na tua vida. E Deus abençoe a sua